Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde nós vamos estudar hoje geradores para o grupo alternado. Lembra que o grupo alternado é o subgrupo do grupo de permutações SN formado pelas permutações pares. E o que nós vamos ver hoje, dentre outras coisas, por exemplo, é que o grupo alternado pode ser visto como o subgrupo do SN gerado pelos três ciclos. E aí, dentre esses três ciclos, se a gente fixar duas entradas, digamos assim, dois personagens desses três ciclos, a gente consegue obter todo o AN variando essa última possibilidade nesse três ciclo, tá? Mas aí, antes da gente explorar essa vertente de geradores para o grupo alternado, a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito chamado tipo de decomposição, uma vez que a gente tem uma unicidade da decomposição de uma permutação por meio de ciclos disjuntos a menos da ordem, e aí a gente sempre pode organizar esses ciclos disjuntos, uma vez que eles comutam, de um modo que os ciclos de ordem ou de comprimento menor estejam à esquerda, e aí a gente pode organizar de modo que o comprimento dos ciclos prossiga da esquerda para a direita de uma maneira, digamos, não decrescente, certo? Ou seja, as ordens vão aumentando, nunca diminuindo, ou se mantendo também, né? O que é uma possibilidade. Então vamos fazer isso. Então aqui a gente pega um N natural qualquer e a gente vai definir o que é o tipo de decomposição de uma permutação. Então, dado uma permutação sigma em Sn, dizemos que, vou mudar a cor aqui só para destacar, essa tupla aqui, ó, R1 até Rt, é o tipo de decomposição. É o tipo de decomposição de sigma, se pudermos escrever, se o sigma pudesse ser escrito dessa forma aqui, ó, como sigma 1 até sigma t, onde para cada i, rapidinho, né? Melhor dizer que esses caras são 2 a 2 disjuntos primeiro, né? Então onde sigma 1 e sigma t em Sn são ciclos 2 a 2 disjuntos, são ciclos 2 a 2 disjuntos, e a gente já organizou esses ciclos de modo que as suas ordens ou os seus comprimentos obedecem essa relação de desigualdade. O R1 é menor ou igual ao R2, que é menor ou igual ao R3, até, aqui ficou parecendo um contido, né? Até menor ou igual a RT. Né? RI é menor ou igual a RI mais 1 para todo I de 1 até T menos 1. Tá? Onde, claro, o RI aqui simboliza, onde o RI, por definição, aqui a gente está entendendo como sendo a ordem do ciclo sigma I. Lembra que a ordem de um ciclo e o seu comprimento é a mesma coisa, a gente já provou isso, para todo I de 1 até T. Tá bom? Então, o tipo de decomposição, na verdade, é a gente colocar de maneira não decrescente as ordens dos ciclos disjuntos que aparecem na decomposição de sigma nesse formato. Então, a gente, como os ciclos disjuntos comutam, a gente sempre pode organizar uma decomposição nesse sentido. E aí, para começar a refinar o estudo em cima dessas coisas, a gente vai mostrar primeiro que se eu tiver um R ciclo em Sn, então qualquer elemento que é conjugado a ele também é um R ciclo. Tá? A gente vai falar disso mais para frente, mas a gente disse que num grupo dois elementos são conjugados quando um é o outro a menos de você multiplicar um elemento à esquerda e o inverso desse elemento à direita. Tá bom? A gente não vai entrar muito nessa terminologia na aula de hoje não, porque mais para frente a gente vai explorar mais esse conceito. Tá? Então, o que a gente vai provar aqui? Ó? A gente vai provar de maneira mais precisa que se tal é o R ciclo dado por A1 até a R, então para qualquer sigma que eu pegar em Sn, permutação, não precisa nem ser ciclo, para qualquer permutação, sigma tal, sigma menos 1 é um R ciclo e na verdade é esse R ciclo aqui. Ó. A gente consegue expressar de maneira explícita, sendo bastante redundante. Se o ciclo tal é A1 até a R, então tal sigma, o sigma tal, sigma menos 1 é o ciclo sigma 1 até sigma AR. Tá? Então, como é que a gente demonstra esse lema? Vamos lá. Então, eu vou chamar de, pelo menos uma notação aqui provisória, eu vou chamar de gama esse R ciclo aqui do lado direito. O R ciclo que leva o sigma de A1 no sigma de A2, o sigma de A2 no sigma de A3 e por aí vai, até levar o sigma de AR no sigma de A1,
Como o sigma é uma objeção, esses termos aqui dentro são 2 a 2 distintos, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Então isso aqui é um R ciclo mesmo. Certo? O que a gente quer provar é isso daqui, ó. Que o sigma tal sigma a menos 1 é igual a gama. Para provar isso, como se tratam de objeções em Sn, em permutações, a gente tem que pegar um x qualquer, né? De 1 até n, e verificar se essas duas funções elas são iguais para um x arbitrário. Né? Então, de fato, se a gente pega um x qualquer de 1 até n, a gente precisa analisar alguns casos. Então, primeiro, vamos supor que o x, algumas possibilidades podem acontecer. Né? Então, vamos supor, por exemplo, que o x não pertence a esse conjunto aqui, ó, ao conjunto A1 até a R, que é o ambiente cíclico do R ciclo tal. Então, como sigma é uma objeção, isso aqui vai acontecer. Ó. Como sigma de x, aliás, como sigma é uma objeção, então o sigma de x também não pertence ao sigma de A1 até o sigma de AR, certo? Então a gente tem duas informações aqui. Ó. Logo, a primeira coisa que a gente tem é que o tal de x tem que ser x, porque o x não está no ambiente de mudança, certo? Do x, desculpa, do tal. E mais, como o sigma x não está no ambiente de mudança de gama, então o gama de sigma x necessariamente também é sigma x. Certo? Então agora a gente vai tentar verificar que em x essas coisas são iguais. Ó. Então assim, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ver que sigma tal de x é igual, né? É igual ao sigma. O tal de x é igual a x, pela escolha do x onde nós fizemos. Só que o sigma de x é o gama de sigma de x, né? Aqui vai ficar mais fácil a gente afirmar isso daqui, ó. Que o sigma tal, vamos lá. Que o sigma tal é igual ao gama sigma. Que aí, se a gente provar essa igualdade, é só jogar o sigma menos 1 aqui pro lado direito e aí acabou o problema, certo? Então, com essa afirmação fica mais simples, por exemplo, nesse caso nós resolvemos o problema, né? A gente pegou um x qualquer e mostramos que o sigma tal de x é o gama sigma de x. Ótimo, então esse caso, beleza. Agora a gente pode suponha que o x seja um elemento em A1 até o AR-1. Porque para o AR a gente tem que fazer um tratamento diferenciado. Então, assim o que vai acontecer? Ó? Por um lado, a gente está comparando sigma tal com gama sigma. Né? Então, sigma tal de x é o sigma de tal do AI. Né? Então, assim, se isso aqui acontece, então vamos só completar aqui. Ó, podemos escrever x igual a AI com I de 1 até R menos 1. Isso. Para a gente poder sair do lugar aqui na frente. Então, o tal de x vai ser o tal do AI. Tal do AI. Eita. Isso aqui é o sigma do AI mais 1. Certo? Que é precisamente, pela definição do ciclo gama, isso aqui é o gama do sigma de AI. Certo? Só que o sigma de AI é o sigma de x, né? Porque AI é igual a x. Então, isso aqui é gama sigma de x. Então, para x, como um AI de 1 até R menos 1 também vale a igualdade. Tá? E por fim, o último caso que tem que ser analisado é quando o x é o AR. Suponha que o x seja o AR. Então, o que vai acontecer? Ó? O sigma tal de x é o sigma do tal de AR, certo? Que é o sigma, o tal de AR, ó, o tal é o ciclo, é esse ciclo aqui, né? Então o AR é elevado no A1. Então isso daqui é o sigma do A1, que é precisamente, por definição do ciclo gama, aqui ó, é a imagem do sigma de AR. Então isso aqui é o gama do sigma de AR, que é precisamente gama composto com sigma de x. Tá? Então em qualquer caso de x, de 1 até n, vale essa igualdade. Né? Então assim, a gente provou, só para recapitular, provamos então que sigma tal de x é igual a tal, é igual a gama sigma de x para todo x de 1 até n, certo? Logo, então a gente fechou a afirmação, essa afirmação verde, né? Então agora é só jogar o inverso do sigma para o lado direito e acabou, né? Portanto, o que vai acontecer? Sigma tal, sigma menos 1 é igual a gama, que por definição é esse ciclo aqui. Ó. Então bem bonitinho o resultado, né?
Então, um conjugado de um R-ciclo ainda é um R-ciclo e, na verdade, a fórmula é bem bonitinha. É só você pegar esse cara sigma que você está usando para conjugar e aplicar ele em todas as entradas do ciclo. Pronto, você tem essa equação bem bonita. E aí, como uma consequência disso, a gente tem essa proposição que, na verdade, agora a gente vai mostrar que se eu tiver uma permutação ρ com um tipo de decomposição R1 até RT, então qualquer conjugado de ρ também tem o mesmo tipo de decomposição e, na verdade, a gente consegue uma fórmula bem bonita. Se ρ tem essa expansão, essa decomposição por ciclos 2 a 2 disjuntos, então a decomposição por ciclo 2 a 2 disjuntos do conjugado de ρ por sigma é precisamente você olhar para essa decomposição e aplicar sigma em todas as entradas. Tudo bem? Isso daqui vai ser a decomposição de sigma ρ, sigma menos 1, em ciclos 2 a 2 disjuntos. Tá? Então, um comentário rápido que a gente faz é o seguinte, ó. Primeira coisa, esses ciclos aqui que a gente obtém são 2 a 2 disjuntos mesmo, porque olha só, como esses ciclos aqui são 2 a 2 disjuntos, por hipótese, né? Então, a gente sabe que isso aqui é verdade, ó. O conjunto AI1 até o conjunto AI-RI, que dá o ciclo, que dá o iésimo ciclo aqui de ρ, a interseção disso com um outro ciclo, AJ1 até AJRT, RJ agora, isso aqui é vazio, certo? Porque os ciclos são disjuntos. Então, isso aqui acontece para todo o IJ de 1 até N, com I diferente de J. Então, como essa interseção é vazia para todo I diferente de J, se eu aplicar sigma desses conjuntos, como sigma é uma objeção, sigma da interseção é a interseção dos sigmas, então isso vai continuar sendo vazio. Tá? Como isso aqui acontece, e sigma é uma objeção, já que é uma permutação, então, o que vai acontecer? Essa interseção aqui também é vazia. Ó. Sigma do AI1 até sigma do AI-RI, interseção com sigma do AJ1 até sigma do AJRJ. Essa interseção aqui é vazia para todos, continua sendo vazia para todo o IJ de 1 até N, com I diferente de J. Tudo bem? Então, esses ciclos aqui embaixo já são disjuntos. Agora, basta a gente mostrar que o sigma ρ, sigma menos 1 é igual a esse produto de ciclos, né? E aí cada um tem o seu tamanho. E aí a gente vai usar o lema anterior. Pelo lema anterior, se a gente escrever assim, ó, eu vou definir rapidinho assim. Defina tal I como sendo AI1 até o ciclo, né, AI-RI. São os ciclos, né, que aparecem na decomposição do ρ, para todo I de 1 até N. Então, pelo lema anterior, segue que o sigma tal I, sigma menos 1, é precisamente o quê? É só a gente aplicar sigma nas entradas do ciclo, né? Então, é o sigma do AI1 até o sigma do AI-RI, certo? Isso vale para todo I de 1 até T. É T? Isso, porque são T ciclos, né? Para todo I de 1 até T. Aqui eu coloquei N, tá errado, tá? É para todo I de 1 até T. Aqui também é T. Aqui também é T. Aqui é a quantidade de ciclos, né, que eu tenho. Então são T ciclos. Certo? E aí acabou, né? Porque agora, logo, quando eu pego o sigma ρ, sigma menos 1, isso é ρ. Aí aqui tem esse produto, ó. O ρ, com essa notação, é tal 1 até tal t, né? Então isso aqui é sigma, tal 1 até tal t, sigma menos 1. Aí aqui a gente faz aquela velha historinha de entre cada dois taus inserir um sigma menos 1 sigma, que é a identidade. Então isso aqui a gente pode escrever assim, ó, como sigma tal 1, sigma menos 1, certo? Vezes sigma tal 2, sigma menos 1, e aí até o último termo, sigma tal t, sigma menos 1. Aí agora a gente usa essa reflexão que fizemos aqui em cima. Então isso daqui
usando esse argumento que fizemos aqui em cima, na verdade, usando essa igualdade obtida aqui, né, a gente vai ter então o ciclo sigma A11, não tem vírgula, né, na notação, A11 até o sigma do A1R1, aí vai acontecendo isso em todos os ciclos do meio até chegar no último, que é o sigma AT1 até o sigma ATRT. Tá? Isso fecha a demonstração dessa proposição bem legal, né? Então, é bem fácil lidar com os conjugados se você já conhece os ciclos disjuntos. Se você conjugar por um sigma, na decomposição por ciclo disjuntos, você só precisa aplicar o sigma em cada uma das entradas dos ciclos disjuntos que você estiver trabalhando. Fantástica essa proposição. E aí agora a gente vai provar uma espécie de recíproca do resultado anterior. Nós vimos anteriormente que se eu tiver dois conjugados, né, duas permutações conjugadas, então elas têm o mesmo tipo de decomposição. O que a gente vai provar agora é o contrário. Se eu tiver duas permutações, ρ e rolinha, com o mesmo tipo de decomposição, então elas são conjugadas. Tá? Então existe uma sigma tal que, por exemplo, rolinha é sigma ρ, sigma A-1. E aí, além disso, se a gente conseguir, se por hipótese a ρ fixar pelo menos dois elementos, né, de 1 até n, então a gente consegue, na verdade, que eles são conjugados por uma permutação par. Tá? Então a gente consegue uma mi par, tal que isso daqui acontece. Tá? Então a gente vai provar primeiro esse enunciado verde, e aí depois a gente vai acrescentar essa hipótese de que ρ fixa pelo menos dois números, de 1 até n, e aí com isso a gente vai provar então que essa sigma pode ser escolhida como uma permutação par, que a gente vai chamar de mi. Então tá. Então vamos lá. Então, já que elas têm o mesmo tipo de decomposição, a gente pode dar um nome para esse tipo, né, de decomposição. Então, seja R1 até RT, o tipo de decomposição de ρ e rolinha. Certo? Então, assim a gente pode escrever. Então, escreva ρ igual a um ρ1 até ρt, e rolinha igual a rolinha 1 até rolinha t, onde o ρ1 até ρt em Sn são ciclos 2 a 2 disjuntos, e a mesma coisa com o rolinha, né? E rolinha 1 até rolinha t em Sn também ciclos 2 a 2 disjuntos. Vou fazer um serviço preguiçoso aqui, ó. Onde o RI é o comprimento, né, que é a mesma coisa que a ordem de ρi, que é também a ordem do rolinha i para todo i de 1 até t, certo? Beleza. E aí a gente vai escrever os personagens de cada ciclo deles, né, desse, né? Então a gente pode escrever então, por exemplo, ρi como sendo um ciclo da forma AI 1 até não tem vírgula, né? AI2 até AIRI. E a gente vai escrever roilinha como BI1 até BI, é o mesmo número, né? Aliás, tem a mesma quantidade de elementos, não precisam ser os mesmos números a princípio. Isso para todo I de 1 até T. Certo? Então tá, então a gente quer encontrar uma sigma só para a gente não perder de vista o que a gente está querendo encontrar, né? A gente quer encontrar uma sigma, a gente quer provar isso. Ó. Existe um sigma em Sn, tal que o rolinha é sigma ρ, sigma menos 1. É isso que a gente quer encontrar. Certo? Deixar aqui do lado para a gente não perder de vista. Então, para a gente montar essa sigma, vai ser interessante a gente chamar de S esse número aqui. Ó. Vai ser o N menos a soma de 1 até T dos RIs. Por que a gente está olhando para esse número? Porque isso daqui é precisamente a cardinalidade desse conjunto aqui. Ó. Assim, como essa união é disjunta, né, eles são 2 a 2 disjuntos, o S é precisamente a cardinalidade desse conjunto aqui. Ó. 1 até N
retirar dessa união aqui, ó. A união de I de 1 até N, desse conjunto AI1 até AIRI. Tudo bem? Eu estou olhando para todos os números que não aparecem como personagens desses ciclos aqui, ó, do ρ1 até ρt. E a mesma coisa para os Bs, né? Então isso aqui acontece também. Isso aqui também é a cardinalidade desse conjunto aqui, ó, do complementar da união de todos os Bs lá no conjunto, no conjunto 1 até N. Então aqui BI1 até o BIRI. Porque cada um desses conjuntos tem RI elementos. Como essa união aqui é disjunta, então a união tem R1 mais R2 até RT, e aí esse complementar tem N menos essa soma. Então por isso que cada um desses conjuntos tem S elementos. Então a gente pode descrever, por exemplo, então, já que os dois têm S elementos, eu vou escrever assim, ó. Esse conjunto aqui de cima eu vou escrever como C1 até CS. Então vou definir esse conjunto assim, ó. C1 até CS como sendo o complementar daquela união dos As no conjunto de 1 até N. Aqui é até T, gente. Oh, Jesus. De novo eu estou colocando N onde não deve. Aqui é T. T e T. Isso. Porque eu tenho T ciclos, né? Então, aí de 1 até T aqui. Desse conjunto AI1 até AIRI, certo? E eu também posso definir com S elementos esse conjunto aqui, ó, como D1 até DS, precisamente como sendo o complementar dos Bs no conjunto de 1 até N. BI1 até BIRI. Tá? Então, dessa forma, como aqui ó, eu tenho exatamente quantos elementos? Ó? Quando eu olho para essa união aqui, ó, de I de 1 até T, dos As, AI1 até AIRI, certo? Isso daqui, unido, e é uma união disjunta, pela definição desse conjunto, C1 até CS, isso é o conjunto 1 até N, certo? Por quê? Ó? Esse conjunto tem a soma de R1 até RT, esse daqui tem N menos essa soma, então e a união sendo disjunta, essa união disjunta tem a soma dos dois, só que essa soma vai dar exatamente N. Então isso é um subconjunto de 1 até N com N elementos, então tem que ser igual. Aí aqui é a mesma coisa. Para os Bs, essa união disjunta aqui, ó, I de 1 até T dos Bs, BI1 até BIRI, união disjunta com os Ds, D1 até DS, também, pela mesma razão, é o conjunto todo, de 1 até N. De modo que, para eu definir a função sigma, né, a permutação sigma, basta, se eu definir em todos esses personagens aqui, em particular, ela vai estar definida em todos os caras de 1 até N. Tá? Então, como é que a gente vai definir a sigma agora? Então, eu vou definir sigma como essa permutação aqui. Ó. Eu vou listar todo mundo aqui em cima. Quando eu faço isso daqui, ó, A11 até A1R1, aí eu vou fazendo isso até chegar no tésimo, cara, na tésima sequência de termos As, AT, ATRT, esses, digamos que essa parte aqui é essa união, certo? Aí agora, para chegar no 1 até N, eu preciso acrescentar o C1 até CS. Então, se eu definir as imagens de todos esses caras aqui, eu estou definindo as imagens de todos os números de 1 até N, tá? E aí eu vou definir de maneira bastante bastante sugestiva. Eu vou mandar o A11 no B11, o A12 no B12, até chegar aqui no A1R1 no B1R1, certo? E eu vou fazer isso em cada termo, certo? Até chegar aqui, ó, no o AT1 eu vou mandar no BT1, e o ATRT eu vou mandar no BTRT. E aí o C1 eu mando no D1, o C2 eu mando no D2, até o CS eu mando no DS. Certo? Então, formalmente, se você quiser ser bastante formal, o sigma de A e J é definido como sendo B e J, para todo J de 1 até RI, e para todo I de 1 até T. E o sigma de CL é igual a DL, definido, né, para todo L de 1 até S. Certo? Então, isso é uma objeção, porque
Nas imagens aqui, esses caras são 2 a 2 distintos, ó, porque quando eu olho para cá, ó, como 1 até n é precisamente essa união, então a imagem do sigma é o conjunto 1 até n. Então, por exemplo, sigma é uma função de 1 até n de 1 até n, que é uma sobrejeção, porque a imagem aqui é todo 1 até n, certo? Agora, se ela é uma função de um conjunto nele mesmo, finito, que é sobrejetivo, então ele tem que ser bijetivo. Tá? Então, note que a imagem de sigma é precisamente esse conjunto, 1 até n. Porque é esse conjunto aqui, ó. É essa união unido com isso daqui. Pelo que nós vimos aqui, é precisamente o conjunto 1 até n. Agora, isso está dizendo, então, que sigma do conjunto de 1 até n em 1 até n, isso é sobrejetivo. Agora, se isso aqui é sobrejetiva, como eu estou analisando o mesmo conjunto, ou o conjunto que está no domínio e o conjunto que está no contradomínio tem a mesma quantidade de elementos e essa quantidade é finita, então isso implica que o sigma é uma objeção e, portanto, é uma permutação, certo? É uma permutação em Sn. Então, encontramos o candidato. Agora a gente tem que verificar que isso daqui acontece. Aí vai ser tranquilo, provar que isso aqui acontece. Ó. Observe que isso é equivalente a mostrar isso. Ó. Vamos mostrar que o ρ' sigma é igual a sigma ρ. Certo? Que aí depois a gente só joga o sigma menos 1 do lado a inversa direita e acabou. Não a inversa direita, né? Multiplicando o inverso do lado direito. Então, a gente tem que provar que vale para todo x. Né? Então, seja um x de 1 até n. Então, seja x de 1 até n. Então, primeiro caso, vamos supor que x... Suponha que x seja igual a algum AI J com... Porque só tem duas chances, né? Olhando nesse ponto de vista. Ou o x é algum AIJ ou ele é algum CL. Então, vamos supor que o x é algum AIJ primeiro com I de 1 até T e o J de 1 até o RI, certo? Aí tem algumas possibilidades. Porque a gente tem que saber se o J é o RI, ele vai até o RI menos 1 ou ele é o RI, né? Porque dependendo disso a gente vai ter que fazer alguma alteração. Então, por exemplo, se o J for igual, na verdade, se o J pertence a 1 até o RI menos 1, vamos ver o que acontece. Então, o ρ' sigma de x o ρ' sigma de x é o quê? Ele é do tipo AIJ, né? Ele é do tipo AIJ. Então, o sigma do AIJ, por definição, é o BJ. Então, isso aqui é o ρ' de BJ. Tudo bem? Agora, o ρ' de BJ, como esse cara é um desses caras aqui, ó, que aparecem nos ciclos, os outros ciclos fixam ele, certo? Então, isso daqui, por exemplo, a princípio vai ser isso daqui, ó. Vai ser o produto de todos os rolinhas, né? Então, faltou letra aqui. Sei lá, alfa de 1 até T, de ρ' alfa, isso, esse produto aplicado no BJ. Aí só vai mexer no BJ o rolinha com o índice I, certo? Porque os demais vão fixar esse cara. Tá? Então, como os demais fixam, isso aqui vai ficar rolinha I do BJ, que vai jogar no próximo índice, né? Então, isso aqui é o BI índice. Eu vou colocar uma vírgula para não confundir. Ó. BI J mais 1. Certo? Agora, o que é o BIJ mais 1? Pela definição do sigma, é o sigma do AIJ mais 1. Certo? Que é precisamente o sigma do ρ I do AIJ. E aí, de novo, como o ρ é aquele produto, né? Então, isso daqui vai ser sigma. O ρ é o produto dos ρs. Vou colocar aqui, ó, alfa de 1 até T, ρ alfa. Isso daqui aplicado em AIJ. A gente tem essa igualdade aqui porque, de novo,
Só o Rho-alfa mexe no AIJ, tá? Como eles são ciclos 2 a 2 juntos, só o Rho-i, na verdade, mexe o AIJ. Os demais fixam. Então, quando eu olho para esse produto aplicado em AIJ, a gente é aquela velha história, né? Você separa, você aplica primeiro, eles comutam, né? Então você aplica primeiro quem não faz nada e no final vai sobrar só o Rho-i do AIJ, tá? Só que esse produto é justamente o Rho, né? Então isso daqui é o sigma do Rho do AIJ, que por sua vez é o sigma do Rho do X, certo? Então para o J de 1 até RI menos 1, beleza. Então a gente pode supor agora, aí a conta é bem parecida, né? Vamos supor que o J seja igual ao RI. Então vai ser uma conta bem parecida, ó. Aproveitando o que a gente fez aqui, ó, logo, o que vai acontecer? Ó? Vamos aproveitar, ó, rolinha de sigma de x vai ser igual a rolinha do sigma do AIRI, que pela definição de sigma, aqui ó, o AIRI é elevado no BIRI. Então isso aqui é o rolinha do BIRI. Aí aqui é aquela mesma história, né? Escrevendo rolinha como esse produto, vai sobrar só o rolinha aí do BIRI. Tá a mesma coisa. Só pra gente não repetir tudo de novo, isso aqui é o rolinha aí do BIRI. E aí esse RI ciclo leva o BIRI no BI1, certo? No BI1. O BI1 é o sigma do AI1. Certo? E o AI1, por sua vez, é o sigma do Rho-i do AIRI. Certo? O ciclo Rho-i, ó, vamos ver onde é que ele está. A gente escreveu ele em algum lugar, tá aqui, ó. O AIRI elevado no AI1, tá vendo? É o fim do ciclo ali, né? Então aqui, aí de novo, como o Rho-i é o único que mexe nesse cara, isso aqui dá no mesmo de aplicar o sigma no Rho do AIRI. Porque os demais não mexem nele, tá? Então você joga quem fixa primeiro e depois sobra só o Rho-i. Esses caras comutam, como devem ser nesse caso. Então isso aqui vai ser o sigma Rho do X. Tá? Então nesse caso também vale a igualdade que a gente estava procurando. E aí agora o outro caso é se o X for algum desses Cs. For um desses Cs aqui. Vamos ver, vamos testar agora. Então suponha que X seja igual a um CL para algum L de 1 até S. Então o que vai acontecer nesse caso? Assim, então vamos lá, vamos testar. O rolinha sigma de x vai ser o que? O sigma de x nesse caso é o sigma de CL, que por definição é o DL, certo? Aí como o DL não está nesse conjunto aqui atrás, ó, vamos ver aqui, ó, o DL que está aqui no meio não está aqui nos elementos do ciclo, então ele é fixado, o rolinha, certo? Então DL é fixado, rolinha de DL é igual a DL. Porque ele não está lá na decomposição do ciclo de juntos, o DL não é nenhum daqueles elementos que aparecem no ciclo. Então, se ele não é nenhum daqueles, com certeza, cada um daqueles ciclos fixa o DL. Portanto, se todos eles fixam, a composição continua fixando. Só que o DL é o sigma de CL, certo? É o sigma de CL. Só que o CL também é o Rho de CL. Porque o CL é fixado. Ó. O CL, vamos ver nessa igualdade aqui, ó. O CL está nesse conjunto, então ele não está nessa união. Se ele não está nessa união, ele não pertence a nenhum desses personagens dos ciclos que compõem o Rho. Então, se ele não está em nenhum dos personagens, ele é fixado por cada um dos ciclos, Rho, Rho-i. Então, ele é fixado por Rho1 até Rho-t, que é o Rho. Tá? Então, o Rho de CL é igual a CL. Então, isso daqui é o sigma. Já que o Rho de CL é igual a CL, isso aqui é o Rho, sigma do Rho de CL, que é sigma do Rho de X. Tudo bem? Então, para todo X, a gente provou que esses dois caras são iguais, né? Então, vale essa igualdade, portanto, aí acabou, né? Logo, se vale essa igualdade, a gente pode jogar o sigma menos 1, multiplicar pela inversa de sigma à direita, e a gente obtém, então, que o rolinha é o sigma Rho sigma a menos 1. Agora a gente termina a proposição atacando essa parte rosa aqui, ó. Se a gente assumir que Rho fixa pelo menos dois elementos, então a gente vai encontrar uma permutação par que faz esse papel de conjugar o Rho com rolinha. E aí como é que a gente faz isso? Ó?
quando a gente disse que o ρ fixa pelo menos dois elementos, a gente está dizendo, por exemplo, que esse conjunto aqui, ó, vamos ver aqui, ó, cadê o Cs? Cadê o Cs? Cadê o Cs? Isso, a gente está dizendo que esse conjunto aqui tem pelo menos dois elementos, certo? Porque esse conjunto aqui, ó, é precisamente o conjunto dos elementos de 1 até n que é fixado, né, que é fixado pela ρ. Tá? Então, o que vai acontecer? Se ρ fixa dois elementos, esse S aqui é pelo menos dois. Tá? Então, como isso daqui acontece, ó, vamos atacar o segundo problema. Né? Então, como ρ fixa pelo menos dois elementos, e usando a notação das coisas que a gente está fazendo aqui, o conjunto dos elementos de 1 até n que são fixados por ρ é precisamente aquele conjunto, né, de C1 até Cs. Porque os outros números pertencem a um dos ciclos e, portanto, não são fixados. Tá? Então, isso implica que o S, aquele S lá em cima, é maior ou igual a 2. Tá? Então, tem C1 e C2. E aí, como que a gente vai fazer, então? Como que a gente vai encontrar esse μ? Se esse sigma encontrado aqui, ó, já pertencer ao AN, se ele pertencer ao AN, então basta tomar o μ como sigma, certo? E aí não tem o que fazer. Então a gente pode supor que o sigma não pertence, ou seja, que ele não é uma permutação par. Se ele não é uma permutação par, então quer dizer que aquela função que determina se uma função é par ou não, o psi, né? O psi de sigma é menos 1, certo? Então, nesse caso, a gente vai tomar μ como sendo a composição de sigma com essa transposição aqui, ó, C1, C2. Já que o S é maior ou igual a 2, né, então pelo menos o C1 e o C2 distintos eu tenho. E aí a gente vai mostrar que, primeiro, isso aqui é uma permutação par, porque sigma é ímpar. Olha só, note que a função psi, lembra que a função psi é aquela função que determina se uma coisa é par ou ímpar, né? A função psi, nesse caso, vai ser do μ, psi de μ como psi é um morfismo de grupos, lembra? Isso é psi de sigma, vezes o psi da permutação, da transposição C1, C2. Como a gente está assumindo que o sigma não é par, então isso daqui é menos 1. E nós já vimos que toda transposição é ímpar, né? Então o psi de qualquer transposição é menos 1. Só que menos 1 vezes menos 1 é 1. Então isso aqui está dizendo para a gente que a μ, de fato, é uma permutação par. E agora a gente vai mostrar que μ, ρ, μ a menos 1 é rolinha. Porque olha só, finalmente, quando eu pego μ, ρ e μ a menos 1, isso é o quê? Isso é sigma C1, C2, certo? Aí aqui ρ, aí agora o inverso de sigma C1, C2. Tudo bem? Aí o que vai ficar aqui agora? Isso aqui vai ficar então sigma C1, C2 vezes ρ. Aí o inverso do produto é o produto dos inversos, na ordem trocada, né? Então isso aqui é o C1, C2, A menos 1, sigma A menos 1. Tá? Aí agora o que acontece? O C1, C2, pessoal, ele comuta, como ele é disjunto, né, de cada ciclo, ó, como ρ é igual a ρ1 até ρt, e C1 e C2 não pertencem a essa união aqui, ó, I de 1 até T, do A e 1 até AI, RI. O C1 e C2 não está nessa união, então isso significa que os dois ciclos C1 e C2 é disjunto de ρI para todo I de 1 até T. E aí a gente já sabe que ciclos disjuntos comutam, né? Então isso implica, por exemplo, que o C1, C2 com ρI é igual a ρI C1, C2. Agora, nós já vimos que se o C1, C2 comuta com ρI, ele comuta com o produto de todos os ρIs. Então isso implica que o C1, C2 comuta com o ρ.
Então aqui ó, a gente pode continuar essa conta nesse sentido aqui. Ó. Logo, o que vai acontecer? Ó? O mi, rho, mi a menos 1, é isso daqui, né? É rho, C1, C2, aqui é sigma, né? Eu falei rho e sigma. Sigma, C1, C2, rho, aí C1, C2 de novo, C1, C2 a menos 1, né? Que é o próprio C1, C2 mesmo, porque ele tem ordem 2, mas deixa quieto aí. E aqui sigma menos 1. Aí aqui eu posso comutar, ó. Nós já vimos que eles são comutativos. Então é sigma, rho, C1, C2, vezes o C1, C2 a menos 1. Sigma menos 1. Então esse cara vai embora, né? Ele pelo inverso dele, na verdade ele é o inverso dele, né? E aí ficaria ele ao quadrado aqui, que é o elemento neutro, já que toda transposição tem ordem 2. Então vai sobrar no fim das contas aqui, ó, sigma, rho, sigma menos 1, que é o rolinho. Tá? Isso fecha a demonstração dessa proposição. Então, se o rho e aí a fortiori, né, o rolinha, fixarem pelo menos dois elementos, a gente consegue eles conjugados por um elemento, por uma permutação par. E aí agora a gente vai para o primeiro resultado, que que nos dá, na verdade, um conjunto de geradores bem conhecido para o grupo alternado. A gente vai mostrar que, na verdade, toda permutação alternada, né, toda permutação par, melhor dizendo, é um elemento do subgrupo gerado pelos três ciclos. Né? O grupo alternado pode ser visto como subgrupo gerado pelos três ciclos. É claro que essa inclusão aqui é óbvia. Se a gente fosse começar a demonstrar isso agora, a gente já começaria falando assim, ó. Essa inclusão é óbvia. Porque olha só, qualquer três ciclo, por que isso é verdade? Qualquer três ciclo, ABC, por exemplo, pode ser escrito como AC e AC, AB, né? Por conta daquele resultado que nós vimos, que a permutação que o R ciclo A1 até a R é o produto das transposições A1 a R, A1 a R-1 e por aí vai, né? E aí, como eu tenho duas transposições aqui, isso implica que a ABC é uma permutação par, né? Já que ela é decomposta por duas permutações, número par de transposições, melhor dizendo, né? Então, por isso, já que isso aqui está em AN, então qualquer três ciclo é uma permutação par, então o subgrupo gerado pelos três ciclos está contido aqui. E aí, para provar essa volta aqui, ó, a gente vai provar aqui um lema primeiro, que eu já deixei prontinho aqui, que é o seguinte: se a gente tiver um número natural n maior ou igual a 3, a gente vai precisar disso, até porque aqui também a gente tem nessa hipótese, né, o n maior ou igual a 3, para a gente poder falar de três ciclos, né, senão não tem três ciclos. Então a gente vai verificar que, na verdade, o produto de duas transposições sempre está no subgrupo gerado pelos três ciclos. Sempre. E aí tem duas opções. Quando a gente escreve duas transposições, elas podem ser disjuntas ou não, né? Então vamos suponha que alfa e beta sejam disjuntas. Ou seja, elas não têm elementos em comum na mudança, né? Então a gente pode escrever assim, ó, o alfa e o beta assim. Então podemos escrever alfa, por exemplo, como um certo AB, com A diferente de B, né? Com A e B de 1 até N, e A diferente de B, e podemos escrever mesma coisa para o beta, né? Podemos escrever o beta como um CD com C e D de 1 até N e o C diferente de D. E aí o que vai ser o alfa beta? Logo, quando eu olho para alfa beta, isso é precisamente a transposição AB com a transposição CD. E aqui a gente coloca uma identidade aqui no meio que vai nos ajudar, o elemento neutro aqui, ó. A gente tem AB, AB, e aqui a gente vai colocar essa permutação aqui, ó, essa transposição AC multiplicada por ela mesma. AC vezes AC, como ela é uma transposição, ela tem ordem 2, né? Então AC ao quadrado é o elemento neutro. Então ao multiplicar esse termo aqui no meio, a gente não está mudando nada. Ao colocar esse AC ao quadrado aqui no meio, a gente não está fazendo absolutamente nada que, digamos, desvirtue essa igualdade. Essa igualdade ela é mantida. Só que qual é a vantagem de fazer essa escrita? É que agora a gente olha para esses dois produtos aqui, ó,
de uma maneira bastante especial. Por aquela decomposição de um R-ciclo por transposições, isso daqui, não por definição, mas pelo resultado que nós vimos, isso aqui é precisamente a permutação, o triciclo ACB, certo? Eu posso quebrar ele como AB composto com AC. Aí isso daqui é CA, CD, né? A permutação, a transposição CA é a mesma coisa que a transposição AC. E aqui, olhando para esse camarada aqui, ó, isso é precisamente, eu vou repetir aqui o ACB, que é um triciclo, e isso daqui é o triciclo CDA. Certo? Porque quando eu quebro esse triciclo por transposições, é CA composto com CD, que é o que está aqui em cima. E aqui são dois triciclos, né, que está no subgrupo gerado pelos triciclos, já que cada um deles é um triciclo, tá bom? Então, nesse caso, ok. Então, agora a gente vai supor o caso, a gente vai supor que essas permutações não são disjuntas, que alfa e beta são triciclos não disjuntos. Na verdade, são transposições não disjuntas, são não disjuntos. Então, a gente pode escrever alfa e beta assim, ó. Podemos escrever, já que eles não são disjuntos, eles têm alguém em comum, né? Então, o alfa pode ser escrito como, sei lá, um AB e o beta como um BC. Tá? Onde o B aqui é o termo em comum que eles têm. Onde A, B e C são elementos de 1 até N. 2 a 2 distintos, né? Pelo menos com A diferente de B e o B diferente de C. E aí o que vai acontecer? Ó? Caso C seja igual a A, primeiro caso, se o C for igual a A, então na verdade o alfa é igual a beta, né? Então alfa é igual a beta, o que vai implicar, por exemplo, que alfa beta é alfa ao quadrado, e como esse cara tem a ordem 2, isso é a identidade do SN que está no subgrupo gerado pelos triciclos, porque o subgrupo gerado por uma coisa é um subgrupo, então ele sempre contém a identidade. Então nesse caso, ok. Então a gente pode supor que o C também é diferente de A. Então, como o C é diferente de A, agora a gente tem três números diferentes entre si. Aí agora, olha só o que vai acontecer. Ó. Como a gente tem três números diferentes entre si, o alfa beta, que é AB, BC, pode ser escrito assim, ó, como BA, é a mesma transposição, né? BC, que é, em termos de decomposição de um ciclo por transposições, é o triciclo BCA. Certo? Ó, quando eu decomponho esse triciclo em transposições, fica BA composto com BC. Tá? E isso daqui é um triciclo, né? Então, em particular, está no subgrupo gerado pelos triciclos. Então, isso fecha a demonstração desse lema. Tá? Então, a gente já sabe que se eu tiver duas transposições quaisquer, o produto delas está no subgrupo gerado pelos triciclos. Então, a gente pode voltar na demonstração desse resultado e terminar. Porque agora, se eu pegar uma sigma qualquer, em AN, ou seja, uma permutação par, então quer dizer que eu consigo decompor sigma como um produto finito de transposições e esse número é par. Tá? Então, por exemplo, eu posso descrever sigma assim, ó. Logo, já que é par, eu posso escrever sigma assim, ó. Sigma é igual a um tal 1, tal linha, tal 1, linha, até tal S linha, onde todos esses caras, tal 1 até tal S, tal 1 linha, até tal S linha, são elementos de SN, são transposições. Eu organizo aos pares. Tudo bem? E aí, pelo lema anterior, quando eu pego tal I e multiplico com tal I linha, isso pertence ao subgrupo gerado pelos triciclos. Porque pelo lema anterior, quando eu pego duas transposições quaisquer e multiplico, isso está no subgrupo gerado pelos triciclos. Tá? Então isso aqui pertence ao subgrupo gerado pelos triciclos para todo I de 1 até S, o que implica então que sigma, que é o produto finito desses produtos aqui, pertence aqui, ó. Cada um desses caras está no subgrupo gerado pelos triciclos, certo? Então esse produto finito desses pares continua no subgrupo gerado pelos triciclos e aí acabou, né? Então a gente provou que, dada uma permutação
par qualquer, essa permutação está no subgrupo gerado pelos 3 ciclos, então a outra inclusão foi, então isso encerra a demonstração desse resultado. E aí a gente consegue refinar o próximo resultado nessa proposição. Na verdade, a gente consegue limitar os 3 ciclos que a gente precisa para poder gerar o grupo alternado todo. Tá? Então, se a gente fixar 2 elementos A e B de 1 até N, com A diferente de B, né, para que faça sentido falar de 3 ciclos, 3 ciclos obtendo esses caras como personagem, a gente na verdade consegue mostrar que para esses A e B fixados, os 3 ciclos da forma ABL com L de 1 até N, retirando-se A e B, esses 3 ciclos aqui, que agora na verdade eu tenho uma quantidade finita de 3 ciclos, eu tenho N-2, né, 3 ciclos aqui, esses 3 ciclos já são suficientes para gerar o AN todo. Tá? Então a gente consegue melhorar a proposição anterior. Só que como sempre não, mas como em muitas vezes, para a gente provar uma proposição desse tipo, a gente vai provar 2 lemas que vão ser auxiliares na demonstração desse resultado. Tá? Então primeiro, a gente vai mostrar que se eu tiver 4 números distintos entre si, então a gente tem essa igualdade aqui entre 3 ciclos. O 3 ciclo A e J é o inverso do 3 ciclo ABI, com o ciclo BAJ e o ciclo ABI. Tá? E aí a demonstração aqui é mesmo uma verificação que isso acontece. A gente vai ver que essas igualdades ocorrem, né? Então, como são igualdade de funções, a gente só tem que testar em todos os valores de 1 até N. E aí, para elementos que não são A, B e J, a gente vai, na verdade, fazer diagramar isso dessa forma. A gente vai provar, na verdade, que isso aqui acontece. Ó. Se eu provar isso aqui, acabou, né? Eu vou jogar esse inverso aqui para o lado esquerdo. Então, ABI composto com A e J, a gente vai mostrar que isso é igual ao BAJ composto com ABI. E aí, para fazer isso, a gente vai testar em todos os valores possíveis. Ó. Então, começando, eu vou, para a gente escrever menos, eu vou diagramar dessa forma. No A, olha só o que acontece nesse lado esquerdo, e depois a gente vê o que acontece no lado direito. Ó. Deixa eu colocar uma linha aqui, dividindo. Então, ó, no A, o A é levado no I, né, por essa permutação, e o I é levado no A, certo? Então, isso é levado no A. Então, o resultado final aqui do lado esquerdo no A é A. Aqui no lado direito, ó, o A é levado no B e o B depois é levado no A. Então, ok, né? Então, resultado aqui o mesmo. Então, no A eles são iguais. No B, o B é levado no B, porque o B não está nesse 3 ciclo, então ele é fixado. E aqui o B é levado no I. Então, o resultado final aqui do B é o I. Aqui o B é levado no I, certo? E o I, como não está nesse 3 ciclo, ele é fixado. Então, o B é levado no I. Então, também, mesma coisa. I aqui e aqui. Aí, o I do lado esquerdo é levado no J e depois deixa fixo no J, certo? Aqui o I é levado no A, o 3 ciclo que leva o I no A, e depois o A é levado no J, pelo outro 3 ciclo. Então, ó, mesma coisa, né? O J aqui, J aqui. E aí no J, o J é levado no A aqui, primeiro, e depois é levado no B. O A é levado no B, né? Então, o J é levado no B, e aqui o J é levado no J mesmo, e depois o J é levado no B. Certo? Então, também confere para o J. Tá? E aí, para o restante, ó, o X, para um X que não é nem A, nem B, nem I, nem J, esses caras, o X é fixado por todos os personagens envolvidos aqui, né? Então, o X é levado no X, que é levado no X, e aqui o X é levado no X, que é levado no X, aqui para todo X pertencente a 1 até N, exceto pelos elementos A, B e J. Então, a gente testou então em todos os valores possíveis de 1 até N e viu que essa igualdade aqui ocorre. Tá? Eu diagramei dessa forma para a gente escrever um pouco menos. Então, essa igualdade está demonstrada e, portanto, se eu jogar o inverso do ABI para o lado esquerdo, a gente tem a igualdade que a gente gostaria de ter. Na verdade, a igualdade que nós enunciamos originalmente no lema. Tá? Então, o lema está demonstrado. Então, o primeiro lema está demonstrado. O segundo lema, a gente consegue mostrar que se eu fixo A e B com A diferente de B, isso aqui já é uma tentativa, a gente já está atacando com mais proximidade a proposição anterior, apesar de que a gente vai usar
na verdade a próxima proposição, apesar de que a gente vai usar o lema anterior também para demonstrar isso. Então, a gente vai mostrar que para quaisquer i e j de 1 até n com i diferente de j, fixados esses a e b diferentes aqui em cima, qualquer 3 ciclos da forma a e j está no subgrupo gerado por esse conjunto aqui, tá? Que eu vou chamar aqui de S provisoriamente. Então é o conjunto S da próxima proposição, né? Então vamos lá. Então a gente vai dividir em alguns casos aqui, ó. Primeiro caso, vamos supor que o J seja igual a B. Não tem nada na hipótese me proibindo isso, né? Então vamos supor que o J seja igual a B. Então nesse caso, o que vai acontecer? Ó? O A e J, o 3 ciclo A e J é o 3 ciclo, então A e B, né? E aí, quando eu olho para o inverso do A e J A menos 1, isso é o que? É precisamente o ciclo ao contrário, né? Em vez de ser A e B, vai ser B e A, né? Então isso é B e A, certo? Que pode ser escrito assim também, ó, como ABI. É o mesmo ciclo. Certo? O A vai no B, B vai no I, o I vai no A. A vai no B, B vai no I, I vai no A. E isso daqui pertence a esse conjunto, certo? Então isso aqui pertence a S. Porque o I é diferente de A, né? A gente tomou aqui, ó. Esqueci de escrever na hipótese, mas ele tem que ser diferente do A porque eu estou considerando isso aqui um 3 ciclo, né? Então, o I tem que ser diferente do A. O I e o J, né? Para que esse 3 ciclo faça sentido, né? Que sejam 3 números diferentes. Então, o I é diferente do J, o I é diferente do A e o J é diferente do A. Então, como o I é diferente do A, ele está aqui, ó. E o I também é diferente do B porque ele é diferente do J, né? Como o I é diferente de J, eu estou supondo que o J é igual a B, então o I é diferente de B. Então o I é diferente de A, o I é diferente de B, e ele está de 1 até N. Então ele é um desses ciclos aqui. Tá? Então ele pertence a S, o que nos diz então que ele está no subgrupo gerado por S. Né? O S está contido no subgrupo gerado por S. Então o A e J A menos 1, nesse caso, pertence ao subgrupo gerado por S. E aí se o inverso de um elemento está no subgrupo, o elemento original também está, né? Que é só você pegar o inverso disso daqui. O inverso do inverso é o elemento original. A e J está no subgrupo gerado por S. Tá? Então, nesse caso, ok. A gente pode supor, então, agora que o J é diferente de B. Certo? E aí tem um caso que pode acontecer, que é o I ser igual a B. Né? Então, a gente pode analisar esse caso separado primeiro. Então, se o I for igual a B, o que vai acontecer, então? O cara que eu quero mostrar que está no subgrupo gerado por S é o ABJ, né? Então, o A e J, aí já é de graça também. Se o I é igual a B, isso é ABJ. E como o J é diferente de B nesse caso, e por hipótese o J é diferente de A, né? Eu estou tirando o A aqui de uma possibilidade, do J. Então esse ABJ está nesse conjunto S aqui, ó. Ele é da forma ABL com L diferente de A e diferente de B, né? É só tomar o L igual a J. Então isso aqui pertence a S, o que implica então que o A e J, em particular, está no subgrupo gerado por S. Então esse caso, ok. Então a gente pode supor que o I também é diferente de B. E aí nesse caso, agora esses elementos são todos distintos, ó. A, B, I e J, de 1 até N, são 2 a 2 distintos. Certo? Porque ó, o A é diferente de B por hipótese, o A é diferente de I por hipótese, o A é diferente de J por hipótese. Aí agora eu estou supondo que o I é diferente de B, então ó, o B é diferente do I, o B é diferente de J, porque eu estou debaixo dessa hipótese, do B ser diferente de J, e o I é diferente de J pela hipótese também. Tá? Então todos eles são distintos entre si. E aí, como eles são distintos entre si, a gente pode usar o lema anterior. Pelo lema 1, que é o lema anterior, o A e J é igual a... Só olhar aqui, né? Vamos olhar como é que é. ABI a menos 1. ABI a menos 1. Vamos ver. BAJ. E aí, ABI. Certo? E aí, olha só o que acontece, ó. Como ABI, isso aqui com certeza está em S, certo? E o BAJ
O BAJ pode não estar em S, mas o inverso dele tá. Ó. O BAJ menos 1, isso é o JAB, né? JAB, que é a mesma coisa que ABJ. Isso aqui está em S. Tá? Então, nessa apresentação do AIJ como um produto de 3 elementos, a gente tem, então, que para cada um desses elementos, ou ele está em S, ou o inverso dele está em S. Tá? É o que acontece, ó. O ABI a menos 1 está em S? Não sei, mas o inverso dele tá. Tá aqui, ó. Porque o inverso do ABI a menos 1 é o ABI, que está em S. Ok. O BAJ pode não estar em S, mas o inverso dele está em S. Então, ok. E o ABI está em S, nós já vimos. Então, por definição, o AIJ está no subgrupo gerado pelos elementos de S. Tá? Porque ele é descrito como um produto finito, onde cada fator, ou ele está em S, ou o inverso dele está em S. Então, pela definição de subgrupo gerado, o A e J pertence ao subgrupo gerado por S. E isso fecha a demonstração desse lema, porque era o último caso que a gente precisava analisar. E aí agora a gente vai aplicar esses dois lemas para provar essa proposição, e aí a gente vai fechar a aula com isso. Certo? Então, como é que a gente vai demonstrar esse resultado? Então, denote provisoriamente o S, esse conjunto aqui, ó, dos 3 ciclos da forma ABL, com L de 1 até N, sem ser A e B. É claro que isso aqui acontece, né? Então, assim, claramente, o S está contido em AN, porque o S é formado por 3 ciclos, então, se isso aqui acontece, então o subgrupo gerado por S também está contido em AN, porque AN é um subgrupo do SN. Agora a gente tem que provar o contrário. E aí, para provar o contrário, a gente vai provar isso daqui, ó, que o conjunto dos 3 ciclos está contido no subgrupo gerado por S. Porque se a gente provar isso daqui, ó, então o subgrupo gerado pelos 3 ciclos também vai estar contido no subgrupo gerado por S, só que a gente já sabe que o subgrupo gerado pelos 3 ciclos é o AN. Tá? Então a gente só precisa provar essa inclusão. Então vamos lá, vou pegar aqui alfa então, deixa eu ir para o branco, né? Deixa eu pegar um alfa qualquer, um 3 ciclo. Seja alfa em SN, um 3 ciclo. E aí escreva, então, já que ele é um 3 ciclo, eu posso escrever alfa como um KLM, onde K, L e M são elementos de 1 até N, 2 a 2 distintos. Certo? E aí agora a gente vai dividir em casos. Ó, vamos supor primeiro, suponha que o A é um desses elementos, K, L e M. Então nesse caso, olha só o que acontece, ó. A gente tem 3 possibilidades. Então, ou alfa, ou seja, ou o K é igual a A, né? Ou A é o K, então o alfa vai ser A, L, M. Ou alfa é igual a K, A, M, que é a mesma coisa que A, M, K. O ciclo AMK, 3 ciclos AMK. Ou o alfa vai ser, aqui o A foi o K, aqui o A foi o L, e o A pode ser o M também, né? Então vai ser KLA, que é a mesma coisa que AKL. Então o alfa pode ser o AKL. E aí, a gente tem uma dessas possibilidades, né? Uma das possibilidades. E como o L é diferente de M, o M é diferente de K, e o K é diferente de L, então em qualquer caso, o alfa, ó, se o alfa for ALM, como o L é diferente de M e o B está fixado como elemento diferente de A, pelo lema 2, o ALM está no subgrupo gerado por S, certo? Tá no subgrupo gerado por S, que é AB alguma coisa, Então isso daqui está no subgrupo gerado por S para esse caso. Se for o segundo caso, como o alfa é AMK com M diferente de K, então isso aqui está na forma A e J com I diferente de J. Então ele está no subgrupo gerado por esse conjunto, que é o mesmo conjunto do lema anterior. E aqui é a mesma coisa. Como K é diferente de L, então isso daqui está no formato A e J com I diferente de J. Então isso está no subgrupo gerado por AB
e esse terceiro índice podendo ser qualquer coisa, exceto o A ou o B. Então, em qualquer caso, pelo lema 2, alfa pertence ao subgrupo gerado por S. Então, nesse caso em que o K é igual a A, ou L é igual a A, ou M é igual a A, ok. Então, a gente pode supor que o A não pertence ao K, L e M, esse conjunto. E aí, nesse caso, agora a gente tem 4 elementos distintos. Agora o K, o A, o L e o M são elementos de 1 até N, 2 a 2 distintos. E aí agora a gente só precisa aplicar o lema 1. E pelo lema 1, aqui, ó, é só aplicar esse lema aqui, ó. É só aplicar essa igualdade de maneira adequada, né? Para esses caras adequadamente. Então a gente vai ter, por exemplo, que o KLM, que é o alfa, é igual KAL a menos 1, AKM e aqui KAL. Certo? Que é a mesma coisa que isso aqui é o ciclo LAK, aqui AKM, e aqui eu posso escrever isso como ALK. E aí, para deixar o A no início aqui é AKL, AKM e ALK. E aí a gente usa o lema 2 de novo. Como? K é diferente de L, K é diferente de M e L é diferente de K, então o AKL, o AKM e ALK estão no subgrupo gerado por esse S. Então o produto finito deles também está. Isso aqui é o alfa, né? Então, portanto, o alfa está no subgrupo gerado por S, certo? Então, se vocês não quiserem, se você quiser trocar só essa anotação aqui, porque a gente usou o L em outro lugar, né? Então, se quiser trocar essa anotação aqui, ó, desse L aqui por S, talvez fica menos confuso. Porque a gente usou o L em outro lugar ali, tá? Mas é a mesma coisa. A gente está olhando então para todos os 3 ciclos com 2 caras fixados A e B e variando o outro personagem aqui de 1 até N, tirando o A e B para que isso de fato seja um 3 ciclos, né? Para que ele não fixe nenhum deles. Então, a gente provou essa inclusão, né? E aí, consequentemente, o subgrupo então gerado pelos 3 ciclos está contido no subgrupo gerado por S, só que isso é, pela proposição anterior, né? Nós vimos que isso é exatamente o grupo alternado. Então, o grupo alternado está contido no subgrupo gerado por S. Portanto, como a outra inclusão a gente já tinha, portanto, o AN é precisamente o subgrupo gerado por S, onde o S aqui está simbolizando precisamente esse conjunto bonitinho aqui, formado por todos os 3 ciclos da forma ABS, com S variando de 1 até N, exceto A, exceto B. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que nós conseguimos obter um conjunto gerador, na verdade 2 conjuntos geradores, né, para o grupo alternado, só que um é mais, digamos, abrangente, são todos os 3 ciclos, e aí depois a gente conseguiu refinar isso um pouquinho para a gente, dentre todos esses 3 ciclos, a gente viu que se a gente fixar 2 posições e variar apenas a terceira, isso é suficiente para gerar todas as permutações pares também. Tá bom? Então espero que vocês tenham achado tão legal quanto eu achei. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.